e uma religião mundial. E a religião mundial que eu estou falando aqui é temporária a ecumenismo. O ecumenismo, que prega o quê? Unidade em diversidade com tolerância. Por que Israel vai ser um foco do anticristo na questão religiosa? Porque lá está centralizado todos os problemas religiosos. Biblicamente, o anticristo vai fazer um acordo de paz lá de 7 anos, e 3 anos e meio ele quebra o acordo de paz. Segundo Tessalonicenses 2:4 e Daniel 9:27. Vai ser uma das atuações de destaque. Está aqui: Estados Unidos protege Israel. Por que os Estados Unidos está protegendo Israel? Porque já é um pró-governo anticristo, porque lá vai ser o foco, porque a Bíblia diz que ele vai se sentar no templo de Deus, querendo ser Deus. E que templo que é esse? O templo que eles vão reformar lá em Israel, do qual foi derrubado na Guerra Mundial. Então a igreja percebe que as coisas vão se fundamentando. Ecumenismo é uma coisa que não está vindo do nada, está sendo implantado. E por quem? A Bíblia fala que um dos alicerces do anticristo seria a prostituta, que estaria sentada sobre 7 montes, e é a antiga Babilônia. Quem é a prostituta? Que tem o sangue dos santos do Senhor, que morreram em prol evangélico. Roma, a principal capital do anticristo. Esta vai alicerçar a religião do anticristo na terra, que é o ecumenismo, até o dia que o anticristo vai derrubar ela e vai comer da sua carne, como diz Apocalipse capítulo 17. Mas temporariamente ela vai ser estrutura para a religião do anticristo. Nada por acaso. Nada por acaso. A Igreja Católica Apostólica Romana, aquela que tem o sangue dos santos inocentes, que morreram pro evangelho e ao cristianismo, lá estão as sepulturas lá em Roma, para te provar isso, meu irmão, dos mártires que morreram, que a Igreja Católica Apostólica Romana se sujou com ela. Igreja Católica Apostólica Romana, segundo as matérias que nós temos aqui, tem uma sigla do nome chamada CMI, Conselho Mundial das Igrejas, e esta tem por finalidade o ecumenismo. E as matérias que nós temos é que ela, CMI, fundada na Igreja Católica Apostólica Romana, é financiada não só por fiéis, mas por todas as fundações que eu falei aqui, para implantar o ecumenismo como religião mundial. Você vai ficar derrubado agora. Ei, Jeová. Cerca de 560 milhões de cristãos se reúnem no Rio Grande do Sul, numa reunião ecumênica. Dentre as siglas que pertenciam a esta reunião CMI, estavam a CONIC. CONIC é uma sigla que foi criada pela Igreja Metodista, que estão influenciados a Igreja Presbiteriana, Igreja Luterana, Igreja Anglicana, na questão do ecumenismo. Do senhor Adriel Maia, que eu te mostrei a foto dele aqui, que é o principal representante do ecumenismo na igreja evangélica. Foi reunido mais de 560 milhões de cristãos, e sabe qual foi um dos preletores desse dia? O senhor Inácio Lula da Silva. É pouco ou não é? É muito? Está aqui, Unidade da Fé, mostra a cara desse dito cujo aqui. Adriel Maia, Igreja Metodista, criador da sigla CONIC. Sabe qual é a filosofia dele? Unidade em diversidade com tolerância. O bom senso, o consenso. Sabe qual é o objetivo deles? De arrastar mais igrejas evangélicas para esta instituição. A igreja fica assustada se eu disser para você que a CONIC
e a CMI são financiadas pelas fundações que são do CFR. Isso prova para nós o quê? Que o comunismo não é uma ideologia religiosa pessoal de cada um aqui humano, não, mas já é o governo implantado no mundo e já estabelecendo o anticristo na terra. Levanta a mão e fala: poder no sangue de Jesus, igreja. Há poder no sangue de Jesus. Para os irmãos terem uma ideia, lá nos Estados Unidos, no Pentágono, mais uma coisa interessante, lá tem um computador que gerencia toda a internet no mundo, que é o www. Antes de chegar nos provedores, lá no Pentágono tem o endereço de todas internet mundial. Por isso que queriam derrubar um avião lá no Pentágono, porque se lá for destruído, os computadores do mundo todo entram em colapso. Por que que o maior computador do mundo está lá? Criador do código de barra. Sabe quem é o criador do código de barra? A ONU, que pagou para uma empresa criar um código de barra que hoje já é uma meta de comércio universal. Por quê, pastor Daniel? Para os irmãos verem a força que está tendo esse governo. Ele já governa o mundo sem o mundo perceber. Você está comendo, vestindo o que a ONU quer. Corrida para aqueles que estão querendo sentar na cadeira do anticristo. Será que eu tenho tempo para falar isso aqui? Rápido. O irmão está dando risada aqui para mim aqui. 2 que estão na corrida de ser o suposto anticristo na terra. Vou falar o primeiro dele aqui. Bonovox, da banda U2. Teve no Brasil e foi chamado o Messias. O cantor de rock virou o maior defensor das causas sociais no planeta, chamado de filho favorito de Deus. Pelos seus fãs, ele está sendo chamado do Messias. Estão querendo elegê-lo como presidente do Brasil, dos Estados Unidos, da ONU e do mundo, cargo que até agora não existe, mas que segundo os fãs deveria ser criado especialmente para ele. Olha o andar e o caminhar desse homem. Teve vários encontros com George W. Bush na Casa Branca. Visitou Sarajevo, me perdoe aqui, destruída pela guerra na Bósnia. Participou das reuniões da cúpula do G7 com Putin e Tony Blair, com o Pudim. Se encontrou com Bill Clinton, com Bill Gates, com o presidente sul-africano. Está interessado mesmo, não? Com Kofi Annan na ONU, com o Papa da Roma, capital do anticristo. No seu show ele escreveu uma palavra: coexista, que significa estar em todos os lugares ao mesmo tempo, coexistir, onipresença. E na letra C, um símbolo do muçulmano, de Mohamé, islamismo. Na letra X, uma estrela de Davi, simbolizando o judaísmo. E na letra T, uma cruz. Sabe o que ele estava pregando aqui? Ecumenismo. Bono foi considerado uma das maiores personalidades do mundo pela revista Time. Ele e Bill Gates.
Bono apresenta uma proposta pela África em Davos, pela dívida que ela tinha. Bono está entre os 191 candidatos do Prêmio Nobel da Paz. Bono é indicado a Prêmio Nobel da Paz na Alemanha. Agora vocês vão quebrar o queixo. Um deputado aqui de São Paulo, não vou falar o nome dele, diz assim: ele faz sucesso em Davos, por exemplo. Não é cantado que ele conquista, não é cantando que ele conquista a austera plateia do Fórum Econômico Mundial. Bono é um ativista político e, como tal, um dos mais respeitados da atualidade, e ele se vale de uma imensa popularidade para divulgar os seus ideais. Ele é um discípulo de um dos professores mais respeitados na área da economia. Os irmãos veem que ele só está focalizando o lugar exato onde a Bíblia coloca a pessoa do anticristo. E o Tchu e a igreja Vertigo, um pastor aqui de São Paulo, da igreja Carlos Alberto Bezerra Júnior, Comunidade da Graça, diz que foi ouvir os versos que ele cantava lá no show do Tchu, no Morumbi, que tocava a segunda música no dia em São Paulo. Se você perguntaria para ele se ele era cristão, ele diria: ele é um cristão. As canções específicas em que o evangelho é declarado de forma explícita, segundo ele é um cantor que prega a Bíblia de forma explícita. O envolvimento do vocalista no Jubileu 2000, movimento que propõe o perdão da dívida externa de países africanos e forçou a atrasar em um ano o lançamento do novo CD. E ele está dizendo aqui exatamente que esse moço perdoou dívidas de países pobres junto ao Banco Mundial e à ONU. E por estas características, esse cabecinha aqui fala realmente que ele considera Bono Vox como um cantor cristão. Isso prova para nós não só a apostasia, como que o anticristo fará fogo até descer do céu e enganaria até mesmo, se possível, aqueles que são escolhidos. E esta é a realidade do que nós estamos vivendo. O anticristo está aí, o governo está aí, e a igreja não quer enxergar. Racapará que oxeleve e austera. Mas esta aqui está dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Quero falar aqui sobre essa peça rara aqui, Bill Gates. Além desse homem que eu falei para você, este aqui está mais ligado às organizações que eu falei aqui do que o Bono Vox. Só que tem uma coisa: ele não é popular. Ele participa da cúpula G7, G8, junto com o Bono Vox. E este homem aqui, ele tem um papel assim importantíssimo no governo anticristo. Vou dizer para você, porque ele é o mentor da Microsoft. Ele criou a mente do computador. Para os irmãos terem uma ideia, este homem aqui, ele tem milhares de endereços de habitantes na terra, SIC, RG e tudo que você pode imaginar. Ele é o homem mais rico do mundo e hoje tem a maior empresa de filantropia do mundo. E qual é a nossa realidade perante essas duas figuras? Que eles estão interligados nas características pessoais do anticristo, aonde ele mais se destacaria: religião, economia, política e ações militares. Todos eles, os dois, são os indicados a serem o anticristo no conceito bíblico, não na minha opinião pessoal. Porque esses, Bono Vox, que foi quase eleito para ser presidente do Banco Mundial, para os irmãos terem uma ideia. Outro dia, pastor, eu li uma matéria daquele cantor que eu falei aqui, do Mick Jagger, que ele, irmãos, falou assim: outro dia eu vi Bono Vox andando sobre as águas. Quem andou sobre as águas? Então, amados, eu tive uma experiência com Deus no final de 2005. Jesus revelou àquela igreja Cenáculo da Fé o seguinte:
que o ano de 2006 seria um ano repleto da manifestação da pessoa do anticristo. Todas essas revelações estão na horadaverdade.com, para os irmãos verem e presenciarem que essas duas pessoas que você ouviu aqui, elas estão encaixadas nesta realidade. Elas são participantes na cúpula do governo que nós ouvimos aqui. E o que eu tenho para dizer para quem vai ver esse DVD, o que eu tenho para dizer da parte do Senhor para você que está me ouvindo aqui, que aqui está a perseverança dos santos, que não contaminaram as suas vestes no pecado e que perseveraram no sangue de Jesus. Porque se o governo do anticristo está aí fora, ele não governa aquele que é selado pelo Espírito Santo e que tem o seu nome escrito no livro da vida. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que não vão ser marcados com a marca da besta, daqueles que não vão se submeter às ordenanças do pecado e da iniquidade, daqueles que não vão aceitar as metas que esses governos têm posto para que servimos a eles, porque é este que o Senhor fala, é esta realidade que a palavra de Deus fala, que este governo já está aí fora para dar prova que Jesus está voltando e que a igreja vai subir. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Chacambara camboro calabia astéria, rabandura camboro quiolo chalamandara fostai. Sete cabeças, irmãos, 10 estados, essa é a nossa realidade perante hoje o mundo. E o que eu tenho para dizer para os irmãos, que o anticristo é isso aí. Ele vai vir pregando solução alternativa em pleno caos e derramamento da ira de Deus. Este homem que vai buscar popularidade, que vai se destacar, que vai ser o herói, vai ser o Batman e o Robin da época, que o mundo vai querer fazer ele de Superman. Este homem não vai governar por si mesmo, ele vai governar por apoio do mundo e dos principais países da terra. Deus envia a operação do erro, fica com eles aí, abraça. 7 anos Jesus vai fazer assim, vai derrubar pelo sopro da sua boca e pela manifestação da sua vinda. Fica de pé em nome do Senhor Jesus, nós vamos orar. Faço um apelo a todos aqueles que vão ver esse DVD, a você que está aí, meu irmão, ouvindo essa palavra, que tu se conserte do pecado, que tu leve a tua alma ao concerto do Senhor Jesus, porque Jesus está voltando. A igreja está calada, os pregadores estão longe da realidade, e tem que se conscientizar que o Senhor Jesus está voltando, e a terra já está na mão do anticristo e na mão do diabo. E o que mais me assusta é ver o comportamento dessa igreja e daqueles que se responsabilizaram pela pregação dessa palavra, que tudo está se formando e eles não fazem parte da divulgação. Anátemas, malditos, porque são mentirosos, já estão comprometidos com o pecado e com o anticristo na terra. E o que essa igreja tem a perder? Nada. O que nós queremos? Volta Jesus, volta meu Salvador, volta para buscar a tua igreja na terra, porque nós não queremos mais ficar aí. O que governa a nossa alma é um cabeça só, e este é Jesus Cristo de Nazaré. Levanta a tua mão para o céu e nós vamos orar em nome do Senhor Jesus, e vamos levantar um clamor aqui nesta noite, para que haja conserto dentro das igrejas, para que o Senhor visite almas e vidas que estão nessa terra, e que elas venham a se conscientizar de que Jesus está voltando, e que Ele quer a igreja preparada para recebê-lo. Rakambala karabachuka marakolosté, Rebe aqui andará aqui olofandoro baracochica manantai.
Rapraste prequere viastoi andilhoste quimiai. Aracolomanda vastori. Ah, Salvador. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Busca a tua igreja. Busca esta obra. Pelo poder do teu sangue. Manifesta a tua glória. Manifesta a tua graça. O teu poder. Arabalaca manaraquiosha madefai. Eribiostereioste. Aracamura coxamiostai. Teu sangue tem poder. Teu sangue tem poder. Teu sangue tem poder. Teu sangue tem poder. Alabrambaracandarachalamiondérevia. Ora igreja, pelo poder que é no sangue de Jesus. Andaraste procamandaraveostévia. Que o pecado seja queimado. Que toda hoste maligna será quebrada. Dá uma salva de palmas para Jesus, igreja. Nós não sabemos quanto tempo mais vamos ficar aqui. Quanto tempo vai demorar para Jesus voltar e arrebatar a igreja dele. Mas o cumprimento da palavra está aqui. E o que eu tenho para dizer para o cenáculo da fé e todos que vão ver esse DVD, que muitas coisas poderiam mais ser faladas, mas não deram para ser. Mas se houver pessoas aqui nesta noite dispostas a conhecer, você vai conhecer muito mais coisas que vão comprovar a realidade bíblica nos dias de hoje. Então, irmão, desconcerta do pecado, sai da apostasia, volta para Jesus logo. Ímpios que vão nos ouvir nesse DVD, que você se conscientize que aquele que foi na cruz do Calvário vai voltar para buscar a igreja dele na terra. E ele tem parte com aqueles que têm a veste lavada no sangue de Cristo. Ele tem parte com aqueles que estão com o rosto levantado para o céu, esperando a redenção e o arrebatamento da igreja. E pelo poder do sangue de Jesus, digo a toda essa igreja aqui, amém. Agradeço ao Senhor por todos os irmãos que ajudaram, por todos os irmãos que compartilharam, por todos os irmãos que oraram, por todos os irmãos que pediram a Cristo. Porque eu posso dizer uma coisa para os irmãos: a minha voz nessa pregação vai ser uma voz fina no meio de uma imensidão de ossos, de um vale morto e de gente que está entregue ao pecado. E que Jesus faça desse DVD um resgate de almas e vidas que estão no pecado e o fortalecimento da igreja de Jesus na terra até o dia que ele volte. Maranata, meus irmãos, ora vem, Senhor Jesus. Levanta a tua mão bem alto e diz: Maranata! E aquele que crê diz: e aquele que crê nele, dá uma salva de palmas para Jesus. Dá glória a Deus, aleluia.